esse vídeo, o nosso canal Balaio Literário no YouTube. Se inscreva se você não for inscrito, né? E compartilhe pelas redes sociais, entre seus amigos, parentes, irmãos da igreja, grupos, né? Para que a gente possa chegar até 1000 inscritos. Esse é o nosso desafio. E eu quero nesta tarde já começar fazendo uma leitura de um personagem que muitas pessoas já ouviram falar, mas que não tem a mínima ideia de que ele deu uma grande contribuição para a história da igreja. Sabe quem é ele? O nome dele é Johann Sebastian Bach. Se você gosta de música erudita, se você gosta, né, desse estilo musical, você com certeza já ouviu falar deste homem chamado Johann Sebastian Bach, né? Um grande erudito da música clássica, e muitas pessoas nunca ouviram falar que ele era cristão, né? E aí, essa é a nossa grande novidade nessa tarde. Vamos falar sobre este homem, a contribuição que ele deu, por exemplo, à reforma protestante alemã. Ok? É verdade, nosso irmão diz: Pedrosa, a vida do ser humano é assim, tem momentos fortes, bons e momentos ruins, que fazem parte da vida das pessoas. E a gente vai aproveitar, né, nesse momento, nesta tarde, para aprender um pouco mais, né? Esperar em Deus que essas tempestades passem e que a gente possa continuar firme e forte, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No Instagram tá Lázaro Júnior, Valdemir Costa está conosco também. Muito bem, você que está pelo Instagram também, não esqueça de acessar o nosso canal Balaio Literário, se inscrever, né, e acionar o sininho e compartilhar de seus amigos, ok? Vamos lá? Quero convidá-los agora a viajar pela vida deste homem chamado Johann Sebastian Bach. Louvai a Deus! O erudito anglicano Stephen Neal certa vez arriscou a opinião de que os mais notáveis monumentos do protestantismo deveriam ser encontrados na pintura de Rembrandt, na arquitetura da Catedral de São Paulo, em Londres, projetada por Christopher Wren, e na música de Johann Sebastian Bach. Coincidentemente, o mundo da música erudita não se falou de outra coisa no ano de 2000, os 250 anos da morte de Johann Sebastian Bach. Gravadoras lançaram coleções, orquestras prepararam festivais, rádios colocaram no ar programas comemorativos, revistas publicaram edições especiais. Não se via tal rebuliço desde 1992, quando se comemorou 200 anos da morte de Wolfgang Amadeus Mozart. A obra de Bach é a maior unanimidade da história da música. Ninguém ousa profaná-la, ninguém se arrisca a desqualificá-la. Não há defeitos em Bach. Desde sua menor peça para cravo, a missa em si menor, até as suas composições mais complexas. E Bach compôs copiosamente, deixando mais de 1000 obras. Johann Sebastian Bach nasceu em 21 de março de 1685 em Eisenach, na Alemanha. Filho do professor de violino e viola Johann Ambrosius Bach, de Maria Elizabeth Lemmerhirt. Quando ele tinha 9 anos, sua mãe morreu. No ano seguinte, ele perdeu o pai. Assim, em 1695, Bach foi morar em Ohrdruf, distante 48 quilômetros da sua cidade natal, com o irmão mais velho, Johann Christoph. Nessa cidade, auxiliado pelo irmão, que era organista da igreja de São Miguel, Johann Sebastian progrediu grandemente na música, tendo aprendido a tocar órgão e cravo.
Também em Ohrdruf, Bach conheceu Johann Pachelbel, músico renomado em sua época, sendo muito influenciado por ele. Em 1700, Bach trocou a cidade de Ohrdruf por Lunenburg, onde passou a ganhar a vida como cantor em 2 corais. Bach procurava sempre estar perto dos maiores músicos do seu tempo, como o compositor Georg Bohr e o organista Jan Adams Henken. Em 1701, começou a tomar lições de órgão e a compor por esse instrumento. Bach deixou de cantar na adolescência, quando a conseguinte mudança de voz se fez presente. A partir de então, o jovem começou a tocar instrumentos de cordas, nos quais tinha sido instruído ou iniciado pelo pai. Bach transferiu-se para Weimar em 1703. A essa altura já havia composto alguns belos trabalhos, como um Cristo faz nos braços da morte, Cristo jaz, perdão, nos braços da morte, um prelúdio de coral para órgão. Para solucionar seus inúmeros problemas financeiros, empregou-se como violinista na corte do Duque de Weimar, Johann Ernst. Ainda em 1703, foi nomeado organista de Neubricht, nova igreja, a igreja de Arnstadt. Nesta época, Bach começou a produzir grandes obras, tanto corais como a cantata de Páscoa, quanto instrumentais como a fantasia e a fuga em sol maior. Em Arnstadt, algumas mudanças não foram bem vistas pelos fiéis, que perderam por completo a paciência ao ouvirem a voz de uma mulher no coro, contrariando o costume de não permitir intérpretes femininos no templo. No ano de 1707, Johann Sebastian Bach se casou com a prima Maria Bárbara Bach, a voz feminina que indignaram os fiéis em Arnstadt. Ela morreu em 1719. Desse casamento, Bach teve 7 filhos. 3 deles se tornaram músicos: Wilhelm Friedemann, Carl Philips Emanuel e Johann Gottfried Bernhard. A hostilidade que enfrentou em Arnstadt fez com que Bach aceitasse o cargo de organista na igreja de Mundhausen em 1707. Pela primeira vez ele teve uma cantata publicada, A Deus é o meu Rei. Mas a música do organista não agradava a todos os fiéis, que defendiam maior sobriedade durante os cultos. A presença de Bach em Mundhausen tornou-se impraticável, e em 1708 ele pediu demissão do cargo de organista da igreja. De lá, o músico mudou-se para Weimar, onde foi nomeado organista e diretor da orquestra da corte do príncipe Wilhelm Ernst. Esse é um pouquinho da vida de Johann Sebastian Bach. Você está acompanhando aqui junto com os nossos irmãos no Facebook, como também no Instagram. Queremos mais uma vez lembrar os irmãos e amigos que você pode estar acessando as demais biografias que nós falamos em nosso canal Balaio Literário. Acesse Balaio Literário no YouTube. Você vai entrar aí e ver e rever várias biografias que estamos tratando aqui sobre a vida de homens que influenciaram o cristianismo em a forma geral. Mais uma vez, peço a você que se inscreva no nosso canal Balaio Literário no YouTube, compartilhe com seus amigos, acione o sininho, dê um joinha, que tudo isso contribui para o nosso crescimento. Pretendemos chegar a 1000 inscritos neste mês e eu conto com a sua colaboração, ok? Nosso irmão Francisco de Assis, estamos aqui em casa, ligadinhos, amém, irmão Assis. Nossa irmã Silvanira Guerra também ali em Machados, graça e paz. Pai do Senhor Pastor, nossa irmã Laís Farias. Muito bem, então compartilhe o nosso canal. Conto com a sua ajuda para você compartilhar no maior número de pessoas possíveis.
né, Balé Literário no YouTube, para que a gente possa chegar a 1000 inscritos nesse mês, ok? Estamos falando nessa tarde do grande músico Johann Sebastian Bach. Na corte, o compositor atravessou um período de prosperidade, tendo sido promovido em 1714 a maestro de concertos. No entanto, o que ele ambicionava era o cargo de mestre de capela, mas acabou perdendo a oportunidade em 1716 para Johann Wilhelm Dries, um músico medíocre. Edmund Neumeister, de Hamburgo, era autor de mais de 600 hinos e pastor da igreja de São Jacó. Ele conhecia Bach e o convidou a vir para a sua comunidade como diretor musical. Mas Bach não possuía os 4.000 marcos para doar ao caixa da igreja, caso fosse escolhido como diretor musical pelo conselho da cidade. Assim, um músico inferior, mas com dinheiro, acabou sendo nomeado, perdendo a oportunidade na cidade, e a cidade de Hamburgo a chance de se tornarem o centro da música cristã, não é? Você vê que até músicos, né, hoje famosíssimos, passaram por muitas dificuldades, muitas lutas, inclusive, né, muitas dificuldades financeiras, né? Apesar de tanto talento que Bach, né, tinha. Portanto, vamos prosseguir. Neumeister ficou indignado e entristecido em seu sermão de Natal, ao pregar sobre o Cântico dos Anjos, proferiu as seguintes palavras: se um dos anjos de Belém descesse dos céus e soubesse tocar divinamente e quisesse ser organista aqui na igreja, mas não tivesse dinheiro, teria que voar de volta para o céu. Ofendido, Bach resolveu procurar outro emprego, já que tinha alcançado fama e contava com boas relações. Encontrou em Korten, na corte do príncipe Leopoldo von Ardan-Korten. Para lá se mudou com a família. Foram 5 anos frutíferos. Como Leopoldo era membro da igreja reformada alemã, Bach não podia escrever música para o culto, ficando restrito à música instrumental. Dado dessa época, os concertos de Brandemburgo, o cravo bem temperado, a maior parte de sua música de câmara e as suítes orquestrais. Foi um período de tranquilidade financeira e de aprofundamento cultural. Entretanto, ao regressar de uma viagem a Karlsbad em 1720, Bach soube que sua esposa havia falecido e já estava enterrada. Decidido a abandonar Korten, Bach partiu para Hamburgo, de onde voltou sem razão aparente. Em 1721, se casou novamente, dessa vez com a soprano Anna Magdalena Wilken, cantora da corte de Korten. Com ela teve 3 filhos, dos quais 2 também se tornaram músicos: Johann Christoph Friedrich e Johann Christian. No ano seguinte, Bach candidatou-se à diretoria da escola de São Tomás, em Leibniz, mas somente em 1723 foi aceito como diretor, tendo sido taxado de medíocre pelos membros do Conselho de Leibniz. Ele passou a ganhar menos e a cumprir tarefas que não eram de seu agrado. Ele também obteve o cargo de professor e diretor musical da igreja daquela cidade. No entanto, foi em Leibniz que Bach compôs a maioria de suas cantatas, missas, oratórios e as paixões mais conhecidas de São João, de São Mateus. E em 1729, na Sexta-feira Santa, Johann Sebastian Bach apresentou sua Paixão segundo São Mateus, obra que foi recebida com hostilidade pelo público. Paixões, não narrações da morte de Cristo, de acordo com os relatos dos evangelhos. No Renascimento, começaram a ser compostas paixões com partes polifônicas, especialmente os coros que representam as falas do povo.
As falas de Cristo até então não eram musicadas. Na Alemanha, os compositores iniciaram a tradição de inserir hinos em meio à narrativa do Evangelho. As paixões de Bach são em forma de oratório, compostas de coros que representam a multidão, o povo. De corais, orações em estilo coral, assemelhando ao inário luterano, recitivos, as falas do evangelista, de Cristo e de outros personagens e áreas, reflexões poéticas sobre a passagem de Jesus. Os recitativos e corais são retirados do Evangelho, e as áreas e corais são textos poéticos originais. A Paixão segundo São Mateus, por exemplo, é dividida em 2 grandes capítulos. O primeiro é mais teológico e trata das profecias, da traição de Judas e da prisão de Jesus. O segundo tem mais ação e trata do julgamento de Jesus e de sua crucificação. A primeira parte se inicia com 2 coros e 2 orquestras tentando resumir toda a paixão de Cristo. A segunda se encerra com uma despedida triste, mas esperançosa. Tradicionalmente, entre as 2 partes, o pastor da congregação fazia seu sermão. Das 2 obras que chegaram até nós, a Paixão segundo São João foi a primeira a ser composta. Ela data de 1724 e foi apresentada pela primeira vez na Sexta-feira Santa daquele ano na igreja de São Nicolau de Leipzig. O libreto é do próprio Bach, baseado no Evangelho de São João e em versos dos poetas B.H. Bruck, muito popular na época, e C.H. Postel. É uma obra de menores proporções que a Paixão posterior, a Paixão segundo São Mateus. Foi instrumentada para uma orquestra, um órgão, coro adulto e 6 solistas. As principais características dessa paixão é o contraste entre áreas e coros e a aparente falta de equilíbrio entre a primeira parte, reduzida, e a extensa segunda parte. Em 1730, a convivência de Bach com os membros do Conselho de Leipzig foi problemática. Ele teve inclusive seu pagamento suspenso por 1 mês. Em setembro, no entanto, foi nomeado novo reitor para a igreja. E o músico viveu em relativa tranquilidade até 1734. Nessa época, ocorreram tantos problemas que, para apaziguar a situação, Bach foi nomeado compositor da corte de Frederico Augusto II da Saxônia, um título honorário, mas que deu ao compositor relativa paz. Precisamos, a esta altura, fazer uma importante pergunta: qual a relevância de Bach para nós hoje? Em primeiro lugar, Bach é importante para nós hoje ao ajudar-nos a relacionar de forma madura a doutrina da criação e a sua relação com a arte. Enquanto para a tradição reformada, o mandato para a arte se baseia na doutrina da criação, Lutero insistiu que a arte cristã tinha de refletir a humanidade de Jesus como espelho do Deus eterno. Bach refletiu esse entendimento em suas paixões segundo São Mateus e Paixão segundo São João. Assim como os grandes pintores Albrecht Dürer, Matthias Grunewald e Lucas Cranach, todos luteranos. O teólogo medieval Hugo de São Victor disse que o propósito da arte é levar o espectador a uma realidade além da arte em si. Então, alguns critérios podem ajudar-nos a avaliar as determinadas realizações humanas, se realmente é arte. A obra da arte é tecnicamente boa. A obra de arte possui autenticidade e integridade artística, isto é, ela luta contra os clichês. A obra de arte corresponde à verdade? Essas são perguntas interessantes, para se resgatar a questão, como Lutero acreditava, que a arte também pode glorificar a Deus. Então esse é um tema também importante para nós hoje. Quando nós vemos muitos artistas medíocres que não usam a arte
né, para glorificar a Deus, mas para muitas vezes para o mal, ou para propagar uma filosofia hedonista, ou para defender algum grupo que é considerado de minoria, como por exemplo algum tempo atrás, naquele museu, no Quer Museu, aquelas figuras, né, que detratava a religião, um homem nu, por exemplo, se apresentando no meio de crianças, e diziam que isso é arte. Mas o que a gente tem que entender é que, como nós já comentamos até em nossa revista, né, existe a boa arte e existe a má arte. Portanto, nem tudo que se diz que é arte é arte. Então, como diz aqui, algumas perguntas são necessárias. A boa arte é tecnicamente boa? Há uma boa técnica naquela arte que está sendo feita? A boa arte possui autenticidade e integridade artística, ou seja, ela luta contra os clichês. E a obra de arte corresponde à verdade? Ela glorifica a Deus? Precisamos lembrar que os artistas cristãos recorrem tanto à totalidade da tradição cristã como aos pontos de vista de uma tradição particular. O artista também pode utilizar todas as áreas da experiência humana. O teólogo está sujeito à obrigação de submeter suas afirmações teológicas a um exame de sua comunidade particular de uma forma não necessária ao artista. Qualquer tentativa de forçar a vida cultural e se ajustar a uma tradição em particular sufocaria a liberdade, também a criatividade, e no melhor dos casos produziria propaganda. Como disse C.S. Lewis, uma poesia diretamente e conscientemente subordinada aos fins de educar geralmente se torna má poesia. Em segundo lugar, ao nos ajudar a lembrar do alvo do culto. Quase todas as obras de Bach têm no seu princípio as letras JJ e no final SDG. No início, Bach pede Jesus Juvá, Jesus ajuda. E ao ter escrito a última nota, escreve: Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Entende? JJ, Jesus ajuda, Jesus Juvá, e SDG, que significa só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Com Jesus Juvá, Bach não somente admite sua própria indignidade e inabilidade de fazer algo agradável aos olhos de Deus sem a sua ajuda, mas também confessa a sua fé em Jesus como seu Salvador. O só lhe deu glória é o louvor a Deus que brota de sua gratidão pela ajuda recebida. Claus, Pierrat e Amut escreveram. Apesar de ter escrito várias peças importantes da música secular, para ele, sua vocação estava a serviço de Deus e de sua igreja. Seu amor às escrituras e à igreja traduziu-se numa fusão de fé, música, teologia e liturgia. Para ele, compor uma música era um ato de fé e tocá-la um ato de adoração. Em suas grandes cantatas, oratórios, paixões, composições para o órgão, ele pôs em prática uma percepção de chamado divino para criar música apropriada para o louvor a Deus. Ele coloca a história bíblica em forma de música e a revelar a presença de Deus à congregação e proporcionar um diálogo com o Todo-Poderoso. Olha que coisa interessante, talvez você não sabia disso, né? Bach, em tudo que fazia na sua arte, não se importa se era chamada secular ou sagrada, ele o fazia para a glória de Deus. Como muitos músicos, né? Compositores, poetas, escritores precisam entender isso hoje em dia. Um abraço à nossa irmã Mara, que está aí, Mara, que entrou. Dário tem uma pergunta. Sebastian Bach era seguidor de qual religião na época? Muito bem. Aqui no Instagram tá Elisa, Jean, Márcio e Cristiano Soares. E tá melhor? Cristiano Soares, você tá melhor, né? Cristiano, se você está melhor, diga aí para nós aí em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês aí
que estão acompanhando pelo Instagram. Muito bem. A pergunta do irmão vai responder depois? Pronto, daqui a pouco eu respondo. Se eu terminar. Nossa irmã Nena também está assistindo. Nena! Muito bem, vamos lá. Em terceiro lugar, a importância de Bach consiste em nos ajudar a relacionar música e teologia. Ele era membro da igreja luterana, por isso que eu disse que ia responder agora, depois. Ele é membro da igreja luterana. Inclusive, Martinho Lutero utilizou muito, né, dos conceitos de Bach, como músico também. Nosso irmão Cristiano disse que está melhor. Amém. Graças a Deus. Ele era membro da igreja luterana e tinha inabalável fé no Evangelho. E provou isso com inúmeras obras. Os destaques são as mais de 200 cantatas que compôs ao longo da vida. As mais conhecidas são BWV 4, 72, 82, 140, 147 e 202. Mas todas despertam interesse. Entre as suas obras maiores destacam-se o Oratório de Natal, que na realidade é um conjunto de 6 cantatas para o período de Natal, do Advento até a Epifania. A Paixão segundo São João e, sobretudo, a Paixão segundo São Mateus. A última é considerada por alguns o maior monumento da música ocidental. É profundamente espiritual e meditativa. Sendo protestante, Bach escreveu poucas obras em latim. Dentre elas, o Magnificat e a Suprema Missa em Si menor. Podemos perceber seu amor pela fé bíblica, lendo trechos de algumas de suas obras, mas como elas se tornaram mais belas ao serem executadas, ou seja, ao serem cantadas. Olha, por exemplo, o Oratório de Natal, estreou no Natal de 1734, na igreja de São Tomás, em Lares. Diz assim: pobre veio à terra, quem saberá honrar como merece o amor que nos oferece nosso Salvador. Que Ele tenha piedade de nós, sim, que compreenda alguma vez quanto lhe afetam os desgostos da humanidade. Que a riqueza nos seja dada nos céus. O Filho do Altíssimo descende à terra, porque deseja salvar os homens e tornar-nos iguais aos seus anjos. Por isso Ele mesmo fez-se homem. Senhor, tende piedade. Na número 37. Emanuel, ó doce palavra, meu Jesus é meu pastor, meu Jesus é minha vida, meu Jesus deu-se a mim, meu Jesus estará sempre ante meus olhos. Meu Jesus é meu gozo, meu Jesus conforta meu peito e meu coração. Jesus amado de minha vida, prometido de minha alma, tu que deu a vida por mim na amarga madeira da cruz. Vem, quero abraçar-te com alegria, meu coração nunca se separará de ti. Ó, toma-me e leva-me contigo. Paixão segundo Mateus estreou na Sexta-feira Santa, em 15 de abril de 1729, na igreja de São Tomás. Diz assim: ó, homem, chora teu grande pecado, pelo qual Cristo deixou o seio de seu Pai, descendo à terra. De uma virgem doce e pura nasceu para nós, para ser o mediador. Deu vida aos mortos e curou os doentes, até que chegou a hora de ser sacrificado por nós, de carregar sobre a cruz o pesado fardo dos meus pecados. Número 40. Mesmo que eu me afaste de ti, voltarei de novo ao teu lado. Pela angústia e tormentos da morte, fez-se teu filho semelhante a nós. Não nego a minha culpa, mas a tua graça e benevolência são muito maiores que meu pecado, que sempre carrego comigo. Paixão segundo São João, estreou na Sexta-feira Santa, em 7 de abril de 1724, na igreja de São Nicolau. Diz assim, número 1. Senhor, soberano nosso, cuja glória reina sobre todo o mundo, mostra-nos por meio da tua paixão, que tu, o verdadeiro Filho de Deus, todo o tempo, inclusive na época da maior humilhação, foste enaltecido. Número 11. Quem te golpeou, meu Salvador,
e tão rudemente maltratou. Tu não és um pecador como nós, e nossos filhos, nenhuma falta cometestes. Eu e meus pecados, tantos como grãos de areia há nas praias. Somos os causadores da pena que te aflige, do sacrifício que padeces. Número 22. Graças ao teu cativeiro, Filho de Deus, recobramos nós a liberdade. A tua prisão é o trono da graça, o lugar da liberdade para todos os piedosos. Pois se não tivesse aceitado a escravidão, a nossa duraria eternamente. Número 40. Ai, Senhor, faça com que o teu anjo, no último momento, leve a minha alma ao seio de Abraão. Que o meu corpo, no seu lugar de repouso, descanse docemente e sem pesares até o dia do juízo final. Quando da morte acorde, que os meus olhos te vejam com toda alegria, ó Filho de Deus, Salvador meu e trono da graça. Senhor Jesus Cristo, atende-me, louvar-te desejo eternamente. Missa em Si menor, composta em 1724 e 1749. Kyrie, Senhor tem piedade. Cristo tem piedade. Senhor tem piedade. Credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus e nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz. Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, quem por nós, os homens, e por nossa salvação desceu dos céus. Encarnou-se por obra do Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Foi crucificado por nós, padeceu sob Pôncio Pilatos e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, e outra vez há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou através dos profetas. Creio na Santa Igreja Católica e Apostólica, confesso um só batismo para perdão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Amém. 24. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tem piedade de nós. Só lembrando, que nós já falamos aqui sobre o credo, para que muitas pessoas não entendem. Ele musicou também a questão do credo, e o que a gente vê aqui é que, de fato, quando se fala, por exemplo, da Santa Igreja Católica, não é a Igreja Católica Romana, já expliquei aqui em nossas biografias, mas aqui fala da Igreja Católica como um corpo de Cristo, porque a palavra católico significa universal, ou seja, a igreja que está espalhada em todo o mundo. Aqui não se refere à Igreja Católica Romana, embora a Igreja Católica Romana tenha transformado o credo, que é uma confissão antiga, numa reza. Aqui o nosso irmão Cristiano disse: estou bem, melhor, obrigado pelas orações. Nosso irmão Eliton Thompson também está, nosso irmão Jonatas Pina também, Dalva, além de Santa Cruz. Muito bem, muito obrigado. Aí Dalva também, Jonatas Pina, Dário Pedroso, pois ele foi seguidor de Lutero, por isso ele era da Igreja Luterana. Zézia também. Apesar de que Lutero já havia morrido, ele era confessionalmente luterano. Zézia também aqui. Zézia também, um abraço. Não esqueça, irmãos, e ver as outras biografias em nosso canal Balaio Literário. Quero convidar você a acessar o canal Balaio Literário, se inscrever se você não for inscrito, ativar o sininho, dar um joinha, tudo isso coopera para o crescimento do nosso canal. E se você puder, compartilhe com seus amigos para que nosso canal possa chegar a 1000 inscritos, ok? Conto com a sua ajuda. Nossa tentativa desse mês chegarmos a 1000 inscritos em nosso canal Balaio Literário. Jean Soares também está conosco aqui no Instagram. Ok, estamos falando sobre a vida de Johann Sebastian Bach. Para Bach, as palavras da Escritura eram a parte mais importante da composição.
De próprio punho, ele copiou para si uma partitura completa da missa em si menor, sublinhando em tinta vermelha todas as palavras do texto bíblico. Em quarto lugar, a importância de Bach se destaca ao nos ajudar a relacionar música e pregação. Bach foi um pregador das riquezas da graça de Deus. Como Lutero disse, as notas musicais vivificam o texto e depois Deus mesmo fez com que o Evangelho fosse anunciado com música. Aliás, eu falei que Lutero, se aproveitou dessa musicalidade de Bach, também foi o contrário. E depois Deus mesmo fez com que o Evangelho fosse anunciado com música, como diz. Lutero considerava a música o mais sublime dom dado por Deus aos homens. Lutero considerava a música como o mais sublime dom dado por Deus aos homens. Ele era um grande músico também. Os sermões de Bach ainda ressoam nos dias de hoje. Suas cantatas e paixões, seus oratórios e motetos proclamam a glória e a graça de Deus, como ele se revelou nas Escrituras, ressoando através de milhares de vozes e instrumentos em todas as partes do mundo. Bach considerava seu ofício proclamar, através da linguagem da música, a Cristo e este crucificado. Durante toda a sua vida, Bach não apenas pregou o texto do Evangelho, mas também colocava o cristão como um pecador diante do sofrimento que ele deveria ter, o qual, em tamanha dor, somente pode cair de joelhos em presença do seu Salvador, com profunda gratidão. Por isso, Bach foi pregador também do Evangelho. A partir de 1740, Bach começou a sentir o peso da idade. Sua visão enfraquecia e ele se afastava cada vez mais do seu cargo na Thomas School, ou alguma coisa assim. Em 1747, Bach foi para Potsdam. E aí foi que, pela primeira vez, aos 62 anos, sentiu o triunfo. Foi aplaudido por um pequeno recital que deu na corte do rei Frederico II da Prússia. E aqueles aplausos lhe deram alento para escrever ao rei uma oferenda musical. Mais tarde, aos 65 anos, Bach ficou totalmente cego, o que lhe impedia de lidar com as partituras. Na noite de 28 de julho de 1750, Johann Sebastian Bach morreu, sem ter conhecido sucesso em vida. Foi enterrado no cemitério da Igreja de São João em 31 de julho. Após seu falecimento, sua esposa passou muitas dificuldades financeiras. E quando Ana Madalena faleceu, 10 anos depois, recebeu o funeral de indigente. Já imaginou isso? Bach ficou nas sombras até 1829, quando Felix Mendelssohn redescobriu, compilou e regeu a Paixão segundo São Mateus em Berlim. A recepção foi extremamente favorável, coincidindo com a expectativa da comemoração do tricentenário da Confissão de Augsburgo, que foi celebrada no ano seguinte. Talvez uma das razões para o esquecimento da música de Bach seja o fato de que já não se confessava mais a verdade do Evangelho. Paul Gerhardt, inógrafo, ele era inógrafo alemão que viveu pouco antes de Bach, podia louvar a Deus porque seu coração estava certo da verdade da palavra de Deus. Segundo suas palavras, mas Bach nasceu numa época em que tal louvor estava desaparecendo. Imagina o que diria ele hoje em dia, né? De muitas músicas, né, chamadas cristãs. O pietismo surgiu como reação diante da frieza e da indiferença que estavam paralisando parte da igreja. Mas não poucos pastores eram indiferentes à fé cristã. O pietismo não reavivou o interesse pela doutrina pura. E tragicamente, por outro lado, acabou por abrir caminho para a erosão da fé bíblica 100 anos depois. Nós herdamos hoje essas consequências. Tanto é que a igreja luterana hoje
Não é lá, né, essas coisas como eram antigamente. Não só a igreja luterana, mas muitas igrejas reformadas também. As igrejas na Europa, por exemplo, né, muitos perderam membros, muitas fecharam, a fé estava em descrédito. Não sei, quem sabe essa pandemia vinha para sacudir também a Europa, né, que foi berço de tantas coisas boas para a igreja cristã, que hoje em dia está, né, em total decadência. Esperamos em Deus que Deus traga o rebuliço, né, também nas mentes das pessoas, para que elas comecem a buscar mais a Deus. Como nota Percival Módulo, nossa música não tem mais sido serva da palavra de Deus, mas sim espetáculo nos nossos cultos. Não mais cantamos teologia, cantamos aquilo que agrada a um ou a outro grupo da igreja. Aliás, música, que sempre foi o elo entre diferentes gerações, hoje se tornou um dos principais fatores de discórdia, quando não de separação em nossas igrejas. Não mais cantamos nossa fé, não mais cantamos aquilo em que cremos. É por isso que tanto faz cantarmos os hinos de nossos hinários ou qualquer outro cântico de qualquer outro grupo. Que diga qualquer coisa, desde que nos deixe felizes ou emocionados. Não é muitas vezes assim? E é também por essa razão que tanto faz frequentar a nossa igreja ou a do vizinho, ou qualquer novo grupo que surja. Mas esperemos que, tomando emprestadas as palavras de Michael Horton, Deus nos conceda uma nova geração de músicos como um bar. George Frederick Handel, John Newton e Augusto Topley, que possam ensinar seus instrumentos a louvar a Deus de uma maneira que não sacrifique a verdade e o amor. Olha que lição, né, maravilhosa nós aprendemos hoje à tarde com Johann Sebastian Bach. Que nossas igrejas, né, tenham mais músicos e tenham mais música que glorifique mais a Deus e não negocie a verdade do Evangelho, não é? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua, né, participação, pela sua audiência nesta tarde. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos falando de mais um personagem da história. Amanhã é o dia de Jonathan Edwards. Esse é fantástico, não é? Espero que você tenha aprendido um pouco mais nessa tarde, né? Que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez fica aqui o nosso convite. Acesse o nosso canal Balaio Literário para que você possa ter acesso a outras biografias. Balaio Literário no YouTube. Se inscreva, dê um joinha, acione o sininho. Tudo isso vai cooperar para o nosso crescimento. Nós estamos numa campanha para termos 1000 inscritos nesse mês, agora, em nome de Jesus. Até o final do mês, espero que Deus nos abençoe, nos ajude. Hoje é dia 5 de maio de 2020. Portanto, conto com você, para que você possa compartilhar com seus amigos. Peça para que ele possa se inscrever. Todos os dias estaremos compartilhando vídeos para a nossa edificação e o nosso crescimento, ok? Dê o seu joinha lá, nos ajude e que Deus continue te abençoando grandemente. Mari Alves está assistindo também, né? Maria Alves também está assistindo. Jofre Garcia, grande teólogo Jofre Garcia, né? Se você não viu desde o começo, você pode rever essa nossa live. Fica aí disponível em nosso canal no YouTube Balaio Literário. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Deus amado, por esse momento em sua presença. Continua, Deus, a nos ensinar, a nos dar crescimento espiritual, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, como foi dito nesta tarde, para a arte, para o louvor, ó Deus, um louvor teocêntrico, um louvor bíblico, que possamos aprender com grandes homens que foram esquecidos por muitos, como Johann Sebastian Bach, a sua dedicação à arte, à música, para o crescimento, Deus, e a propagação do Evangelho. Ajuda-nos em tudo, perdoa nossas falhas e guia-nos segundo o teu querer. Abençoa cada um dos teus filhos que assistiram agora à tarde.
aqueles que vão assistir depois. Muito obrigado pela vida de cada um. Continua nos guardando, Deus, de todo mal, nos protegendo, Senhor, e abençoando, Deus, a tua igreja. É assim que nós te rogamos, assim que nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Dário botou uma mensagem aí, uma graça. Num balaio literário, é isso aí, Dário, uma graça, paz do Senhor para todos. Amém. Nossa irmã Silvaneira. Beijão e até amanhã, se Deus assim nos permitir. E hoje à noite vai ter... Hoje à noite não teremos a nossa devocional de família, que nós temos uma reunião online aí com a liderança da igreja. E amanhã de manhã não vai ter... Amanhã de manhã também não tem, porque estamos ali na igreja levando a ceia aos irmãos que estão participando. Então nosso encontro é amanhã à tarde, 4 horas de novo. Conto com a sua ajuda. Deus abençoe a todos.